Graça e paz, queridos irmãos, nesta manhã de domingo, a nossa gratidão a Deus em poder mais uma vez falar com os queridos irmãos, levar até a sua casa, até o seu coração, uma mensagem da Palavra de Deus. Manhã gloriosa, nós nos sentimos alegres em termos este grande privilégio de poder falar do grande amor de Deus. Mas nós queremos começar nessa manhã ouvindo algumas músicas para a nossa inspiração e também para nosso enlevo espiritual. Ouçamos, portanto. Meus queridos irmãos, nós vamos agora ler a palavra de Deus que está no Evangelho de João, no capítulo 6 e nos versos 5 a 10. E esta palavra nos diz o seguinte: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Queridos irmãos, é muito bom a gente pensar nessa multiplicação dos pães aqui no Evangelho de João, no capítulo 6. É muito bom a gente pensar neste acontecimento, é muito bom a gente meditar na Palavra de Deus e extrair da Palavra de Deus lições tão preciosas para a nossa vida. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a reflexão na Palavra de Deus nesta manhã. Uma pergunta para você. E se fosse você com 5 pães e 2 peixinhos? Qual seria a sua reação? O que você faria se estivesse em meio àquela multidão? Se estivesse ali vendo os acontecimentos, se estivesse ali vendo o povo com fome,
e ouvisse o questionamento de Jesus com seus discípulos: e se fosse você, com 5 pães e 2 peixinhos, o que você faria? O que você faria se estivesse no lugar daquele rapaz, ou poderíamos dizer aquele garoto, que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Possivelmente a sua resposta seria: eu daria tudo a Jesus para que alimentasse aquela multidão. Mas sabe, meus queridos, era muita gente. E se fosse você? Então eu faço outra pergunta: o que você tem feito com aquilo que você tem? Exemplos: saúde, dinheiro, carro, moto, etc. Tantas outras coisas. Faço outra pergunta: você tem colaborado com a obra missionária? Você tem colaborado com o reino de Deus? Portanto, vamos procurar compreender melhor as qualidades daquele jovem que se apresentou com 5 pães e 2 peixinhos. Para tanto, gostaria de destacar algumas atitudes deste jovem que se prontificou para doar os elementos de um dos milagres de Cristo, ainda que Jesus Cristo não necessitasse desses elementos para realizar aquele milagre. Ainda que Jesus nos dias de hoje não necessite do que você tem para realizar milagres, se fosse você que tivesse os 5 pães e 2 peixinhos, o que você faria? Com certeza as qualidades deste jovem citadas aqui neste texto, que se prontificou a doar esses elementos, 5 pães e 2 peixinhos, as qualidades dele devem ser também introduzidas na nossa vida para que nos aperfeiçoemos cada vez mais mediante Cristo e mediante o que Cristo tem, pode e quer fazer na nossa vida. Necessitamos não somente de jovens com as qualidades deste jovem citado aqui no texto bíblico, mas precisamos sim de uma igreja toda, para que a obra missionária possa evoluir cada dia mais. Destaco aqui algumas das qualidades daquele jovem que nós podemos encontrar nesse texto. A primeira delas, nós podemos perceber que ele estava preparado. Isto dá-nos a ideia de vigilância. Ele acompanhou a multidão, ele foi até onde Jesus estava e ele levou o seu alimento, ele levou os peixinhos, ele levou os pães, ele levou a sua alimentação para estar do lado de Jesus. Este jovem se preparou antes de seguir a Jesus. Antes de ir até Jesus, ele se preparou. Isso nos fala de vigilância, porque quando seguimos a Jesus, devemos estar preparados para enfrentar as imprevisões. Muitas pessoas param no meio do caminho por não estarem preparadas. Muitas pessoas querem fazer o melhor para Jesus, querem servir a Jesus, querem ajudar na obra de Jesus, mas não se preparam para isso. Não disponibilizam o que têm para a obra do Senhor. Vemos na parábola das 10 virgens que elas só foram se preocupar com o azeite depois que o noivo havia chegado. Ali nós encontramos que 5 eram prudentes, estavam preparadas, mas 5 eram imprudentes
porque só depois da chegada do noivo é que elas foram se preocupar com o azeite. Elas viram que ele já estava para chegar, mas não tinham o azeite para esperar o noivo. Então, não é tempo de se preparar, mas é hora de estar preparado. Eu quero falar com você dessa urgência, a urgência de estar preparado para a obra de Deus, a urgência de estar preparado para fazer a obra de Deus, a urgência de estar preparado para seguir a Cristo. Muitas pessoas têm deixado para depois, deixa para depois. Eu quero servir a Cristo, mas depois eu faço. Eu quero servir a Cristo, mas depois eu disponho. Eu quero servir a Cristo, mas depois eu dou. Eu quero servir a Cristo, mas depois eu dou daquilo que eu tenho. Não, você deve estar preparado agora. Senhor, eu quero te servir com o que eu sou, com o que eu tenho, com o que eu posso fazer. É isso que eu tenho, que eu disponho. E se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho alimento, se eu não tenho recursos, mas eu disponho o que eu tenho, a minha vida, as minhas mãos, os meus pés, a minha voz, o que eu posso fazer para o Senhor, mas eu estou preparado para te servir. Há uma coisa maravilhosa que eu aprendi alguns anos atrás e que mexe muito com a minha vida até hoje. Eu uso isso como ilustrações durante todo o meu ministério, como ilustração. É no caso daquele garoto conhecido como Pronto Agora. Diz a história que o comandante de um navio estava num restaurante para a sua refeição e ele viu um garoto maltrapilho, sujo, à porta do restaurante, faminto. Então, aquele homem manda que o garoto entre no restaurante e diz para aquele garoto: olha, se você estivesse bem vestido, se você estivesse limpinho, eu convidaria você para almoçar comigo. E aquele garoto então olha para aquele capitão do navio, para aquele comandante do navio, ele olha para a sua roupa, dá uma alisadinha no cabelo, passa a mão na sua roupa e diz: capitão, eu estou pronto agora. Então o capitão manda que aquele garoto se sente à mesa e pede que sirvam ali então o alimento, aquela refeição. E quando termina a refeição, o capitão olha para aquele garoto e diz: onde está seu pai? Onde está sua mãe? E ele diz: olha, eu não tenho mais pai. A minha mãe, antes de morrer, ela disse que Jesus cuidaria de mim. Então, eu estou aqui, eu só tenho Jesus que cuida de mim. Então aquele capitão disse: olha, novamente eu lhe digo, se você estivesse limpinho, se você estivesse preparado, se você estivesse bem vestido, eu levaria você para viajar comigo e morar no meu navio. Novamente aquele garoto olha para o capitão e diz: capitão, eu estou pronto agora. E diz a história que o capitão amou aquele garoto. Então pegou aquele menino e levou para o navio, e aquele menino então passou a fazer parte da tripulação, e ele morava junto com o capitão, e naquele navio toda a tripulação passou a chamar aquele garoto de Pronto Agora. Aquele garoto, para tudo que eles chamavam, ele estava pronto. Para tudo que eles precisavam, ele estava pronto. Mas um belo dia, aquele garoto fica doente, muito doente. O capitão manda chamar o médico do navio, e o médico então se dispõe a examinar aquele garoto, a cuidar daquele garoto, e chega um momento em que ele diz para o capitão: não tem mais jeito, ele vai morrer. E o capitão então se aproxima do leito onde estava aquele garoto e diz para ele: olha, você sabe a situação em que você se encontra? E aquele garoto diz: sim, capitão. Eu sei que Jesus vem me buscar. Eu sinto que eu vou morar junto com a minha mãe lá no céu. Mas não se preocupa, capitão, porque eu estou pronto. Eu estou pronto para ir com Jesus. Eu estou pronto agora. Mas e o senhor, capitão? O senhor está pronto para um encontro com Jesus?
Eu gostaria muito que o Senhor recebesse Jesus no seu coração, que o Senhor também estivesse pronto, para que no momento que Jesus te chamar, o Senhor possa ir com ele. Olha, capitão, eu vou para o céu, eu já vejo Jesus sorrindo para mim, eu vou morar junto com a minha mãe lá no céu, e eu gostaria muito que quando o Senhor morrer, o Senhor vá para o céu também com a gente. E ele disse, e o senhor, capitão, está pronto? Então aquele capitão, em lágrimas, abraça aquele garoto e diz, sim, eu estou pronto agora. Então aquele garoto dá seu último suspiro, mas ele parte para a eternidade alegre, sorrindo, porque ele estava sempre pronto para servir, estava sempre pronto para Jesus. Meus queridos irmãos e amigos que nos ouvem nesta manhã, a Bíblia fala que nós devemos estar preparados. E este jovem aqui, da multiplicação dos pães, que tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele estava preparado. Ele foi para ficar junto com Jesus já preparado, já levou alimentação, preparado para servir. Uma outra coisa que aprendemos aqui é que ele estava perto de Jesus. Estar perto de Jesus fala de comunhão. O jovem só escutou o que Jesus disse aos seus discípulos porque ele estava perto dele. A obra que o Senhor necessita é a obra de que as pessoas estejam perto dele, estejam ouvindo a voz do Senhor, pois somente aqueles que estão próximos podem ouvir a voz de Jesus. Eu imagino que aquele jovem ouviu Jesus falando com os discípulos de que precisava alimentar aquela multidão. Certamente ele pensou, eu não tenho muito, mas o que eu tenho, isso eu dou. Muitas pessoas ouvem e nem compreendem, não ouvem e não compreendem a voz do Mestre porque estão longe, estão distantes de Deus. Os seus corações estão voltados para as coisas do mundo e por isso passam desapercebidas das coisas de Deus. Ah, como é bom estar perto do Senhor, estar perto de Jesus fala de comunhão. Uma outra lição que eu tiro desse texto é que aquele jovem se apresentou. Apresentar fala de prontidão ao serviço do Mestre. Isso nos faz lembrar da passagem de Isaías no capítulo 6, quando Isaías ouve do Senhor a pergunta, e a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O jovem se apresentou disposto a colaborar com aquele grande milagre que Jesus queria realizar. Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aquele jovem da multiplicação dos pães, quando ele ouve que Jesus estava falando com os discípulos para dar de comer àquela multidão, ele diz, eis aqui o que eu tenho, 5 pães e 2 peixinhos, e eu disponibilizo isso para o Senhor. É lógico que Jesus não precisa de nenhum de nós para realizar a sua vontade, os seus milagres, a sua obra, mas ele deixou aqui para que nós fizéssemos, e pela sua infinita misericórdia, ele nos dá a oportunidade de fazer parte dos seus grandes milagres, desde que você reconheça, olha, Jesus poderia fazer tudo isso sozinho, ele poderia fazer isso sem pães, sem peixes, mas ele espera que eu dê, que eu coloque à disposição da sua obra aquilo que eu tenho. Ainda destaco outra lição nesse texto, aquele jovem pensou nos outros. Isso fala do amor de Deus. O amor de Deus é diferente de todos os outros tipos de amor. Ele não é o amor eros, o amor atração, o amor paixão. Ele não é o amor filéus, o amor filia, conhecido no grego, que é o amor familiar. Mas ele é o amor de Deus, o amor ágape, um amor sem igual. E este jovem aqui pensou nos outros. E a Bíblia diz que Deus pensou em todos. Lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Ele pensou em mim, ele pensou em você, ele pensou em nós.
Aquele jovem bem poderia pegar o seu lanchinho, os seus 5 pães, os seus 2 peixinhos, e ele poderia dizer: eu vou sentar ali numa sombra, ou mesmo na relva, e matar a minha fome, saciar a minha fome. Mas ele não foi egoísta, ele não pensou apenas em si mesmo, ele pensou nos outros, ele pensou nas outras pessoas. Eu sei que 5 pães e 2 peixinhos na minha mão não representa nada, certamente aquele jovem pensou, mas nas mãos de Jesus pode representar um grande milagre, como realmente representou. Pode ser que Deus tenha colocado algo em suas mãos para ajudar outras pessoas, mas Ele espera que você faça, espera que você disponibilize. Então, você não pode e não deve ser egoísta. Você tem que repartir as bênçãos que Deus lhe tem dado, as bênçãos que Deus tem dado na sua vida, repartir, compartilhar com outras pessoas. Nós estamos aí em plena campanha de missões estaduais, onde o nosso tema é: você também pode conectar outras pessoas, usar a sua vida para levar outras pessoas a Cristo. E nós podemos conectar, como em missões passadas nós podemos frutificar, nós podemos fazer, e Deus espera que façamos aquilo que Ele colocou em nossas mãos para fazer. Tudo que temos provém de Deus, e a Ele tudo pertence. Então não seja avarento, não seja egoísta, mas coloque as coisas que você tem à disposição de Jesus, para que Ele possa fazer através da sua vida e através do que você tem grandes milagres. Aquele jovem, nós aprendemos uma outra lição: ele creu em Jesus, ele colocou tudo o que tinha nas mãos de Jesus para abençoar outras pessoas. Ele creu que Jesus era poderoso para realizar aquele grande milagre. Não teve medo de perder tudo, não teve medo de entregar tudo, mas ele creu. Ele não teve medo que Jesus falhasse, porque Jesus não falha, Ele nunca falha. Não tenha medo de se colocar nas mãos de Jesus, não tenha medo de dedicar o que você tem a Jesus, não tenha medo de se colocar nas mãos de Jesus, porque Ele não falha. Ele faz o grande milagre na sua vida e na vida de outras pessoas. Creia em Jesus, creia e confie nele, pois para Ele nada é impossível. Eu quero concluir essa reflexão nesta manhã, meu querido, minha querida irmã, meu querido amigo e minha amiga, dizendo: certamente depois de ter realizado aquele grande milagre, eu imagino que Jesus deve ter chamado aquele jovem para mais perto de si, deve ter conversado um pouco com aquele jovem. Eu imagino que o próprio Jesus deve ter mostrado para o jovem a importância do que ele fez. Deve ter nascido no coração daquele jovem uma grande alegria em saber que o pouco que ele tinha foi muito útil para a obra de Jesus. Através daqueles 5 pães e 2 peixinhos, um grande milagre se fez. Quando eu e você colocamos a nossa vida, as coisas que nós temos à disposição do Mestre, Ele sempre nos retribui com amor, com abundância, com graça. É justamente isso que Jesus quer fazer na sua vida. Então, meu apelo para você nessa manhã: coloque tudo que você tem nas mãos de Jesus, entregue-se, doe-se para Jesus, coloque a sua vida nas mãos dele, que ele quer fazer grandes milagres a partir do que você é, do que você tem, do que você pode nas mãos dele. Nós vamos ouvir mais uma mensagem musical e logo depois estaremos orando por você, por sua vida, por sua casa, por sua família. Dia a dia
Vamos orar então, depois dessa mensagem musical maravilhosa. Pai, em tuas mãos eu coloco a minha vida e coloco a vida de cada ouvinte nesta manhã, cada pessoa que está conectada conosco. Que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu poder se estenda na vida dessas pessoas. Eu declaro a tua paz, eu declaro o teu amor, eu declaro a tua provisão, eu declaro a tua comunhão, eu declaro o teu fortalecimento ao Senhor na vida de cada pessoa conectada conosco neste momento. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Queridos, eu te convido a estar conectado conosco novamente às 19 horas. Como nessa manhã, nós estaremos no Facebook e também no YouTube, na página da Igreja Batista Central em Hortolândia. Até lá, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai à minha frente.